Paz do Senhor Jesus, está começando mais um episódio do nosso Papo de Porta de Igreja. O culto acaba e o Papo de Porta de Igreja começa. Será que você estamos perdendo o senso crítico das coisas? O poder de refletir, o poder de pensar, o poder de refletir sobre as nossas ações, sobre as informações que nós recebemos? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então aproveita, já deixa o seu like agora no começo desse episódio, porque tem muita coisa legal para nós falarmos no dia de hoje. O que eu estava pensando? Após eu ver algumas coisas e alguns posts aí na minha rede social, na minha timeline, eu comecei a pensar que nós como cristãos e nós como sociedade estamos perdendo o senso crítico das coisas. Vou te dar o contexto do que eu estou falando para ver se você entende da onde eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar. Tá, vamos lá. Hoje em dia, como que funciona? Estamos na era da informação. Aprendemos, sabemos muito, existe muita informação, tanto informações verdadeiras quanto informações falsas, mas existe muita informação. Existe muito dado que você pode consumir aonde você quiser. E cada vez mais e mais estamos valorizando o tempo. O mais sucinto possível, o mais rápido possível, o mais curto possível, nós estamos absorvendo essas informações que nos interessam, o mais rápido e o mais curto possível, que a gente puder, a gente usa essas informações desse jeito. Então, pare para refletir. Eu, quanto igreja, e você, quanto igreja, né, nós como partes desta igreja, partes dessa nova geração, o que nós estamos fazendo? Cada vez mais estamos preocupados em otimizar tempo em um tempo que não é um tempo útil. Vamos lá, estou chegando na onde eu quero chegar. Você consome as mídias sociais, independente de onde você mais gosta de consumir, certo? E você está consumindo as redes sociais. Ao consumir as redes sociais, você foca muito mais no conteúdo breve, sucinto, mais rápido, mais incisivo, mais objetivo. E quanto menor possível for, é melhor para cada um de nós. Só que, em contrapartida, nós estamos perdendo o senso crítico das coisas. Isso vai ao encontro que nós estamos delegando papéis importantes de tomada de decisões da nossa vida para outras pessoas, para terceiros, para pessoas que não nos conhecem ou até nos conhecem e elas têm o poder de decidir sobre as nossas vidas. E isso se aplica dentro das congregações. Por que se aplica dentro das congregações? Aonde eu estou tentando chegar? O primeiro ponto que eu estou tentando chegar é que estamos nessa geração que consumimos muito. A partir do momento que consumimos muita informação, nós acabamos de perder o senso crítico de avaliar as coisas. Do parar, receber a informação, raciocinar e dizer se aquilo para mim, se aquela informação faz sentido para mim ou não. Se aquela informação agrega naquilo que eu acredito, confronta os meus princípios, me faz crescer, ou se essa informação simplesmente é mais um ruído no meu dia a dia. Não, mas aí o que nós fazemos? Nós estamos perdendo o senso crítico das coisas. Cada vez mais, e o ponto desse episódio que eu quero compartilhar é nesse sentido. Cada vez mais estamos delegando a capacidade de pensar e raciocinar para outras pessoas, para terceiros. Tanto terceiros, pessoas, quanto terceiros nas IAs, né? Na geração da IA. Cada vez mais a capacidade de raciocinar, de pensar, refletir, avaliar as informações que você está recebendo. Cada vez mais estamos perdendo esse senso crítico. E isso nos distancia de Cristo. Como isso, Jonathan? Como isso pode te distanciar de Cristo? Se você e eu continuarmos nessa toada de que nós terceirizamos todo o conhecimento que devemos ter de Cristo às IAs, aos nossos professores, aos nossos doutrinadores, aos nossos discipuladores, qualquer nome que você queira colocar, qualquer papel que você queira atribuir, se você e eu começamos a delegar toda essa responsabilidade de saber, de conhecer para uma terceira pessoa, nós não vamos conhecer Cristo. Por quê, Jonathan? Olha que interessante, a Bíblia diz assim, e você pode pegar essa referência e compartilhar aqui no comentário, que diz que quando você conhece, o conhecimento da verdade te libertará. De fato, você pode ter conhecimento por terceiros. Você pode ter um conhecimento através de um vídeo, através de um podcast, através de um programa, através de uma pregação. Concordo, tudo isso. Mas você também, ao mesmo tempo que você pode ter dentro disso informações boas,
né, informações que te levem a refletir e te levem, te aproximem de Cristo, você também terá informações que vão te afastar de Cristo. E você vai acreditar que está percorrendo o caminho correto, que está percorrendo um caminho certo, mas esse caminho totalmente está oposto de Cristo, está oposto do Senhor. Só que você vai viver anos da sua vida, vai viver anos da sua trajetória cristã, você vai progredir em muitas coisas, mas não vai conseguir se desenvolver. Por quê? Porque você está delegando o conhecimento que você deveria ter para o seu pastor. Você está delegando o conhecimento que você deveria ter a IA, ao GPT. Você está delegando esse conhecimento mínimo que você deveria ter. Não estou falando que você deva ser um teólogo aprofundado no assunto, mas o conhecimento do que está escrito, todos nós devemos que ter. E hoje em dia, cada vez mais, estamos delegando os papéis, não sei se esse é o termo certo, mas estamos delegando os papéis cada vez mais em entidades na nossa vida. Por exemplo, eu quero falar sobre nutrição, aquele cara é o cara da nutrição. Eu quero falar sobre política, aquele cara para mim é o cara da política. Eu quero falar sobre saúde e bem-estar, aquele cara é o cara que vai me ensinar isso. Eu quero falar sobre finanças, aquele cara é aquele cara que vai ensinar sobre isso. Então eu nunca consigo ter um senso crítico de avaliar os meus pensamentos, de avaliar as informações que eu estou recebendo. Eu simplesmente sou um repetidor de informações. Eu não paro, eu não reflito, não absorvo essa informação. E isso vai nos levar, ou já está nos levando a um lugar onde muitos dogmas, muitos conceitos, muitos preconceitos, muitos ensinamentos errados têm sido aplicados dentro das nossas congregações, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso cotidiano. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito e não se forçam a entrar nessa disciplina de aprender algo de Cristo todos os dias. De ler, por exemplo, disciplina de ler a Bíblia todos os dias. Nós não temos essa disciplina. Não temos a disciplina de todos os dias orarmos a Deus. Não temos a disciplina de todos os dias de separar um momento, de ter um relacionamento com Cristo na nossa rotina. Seja ela durante o dia, a tarde, a noite, não importa. O problema aí, para nós, é que nós sempre queremos delegar. Se quero falar de autoridade espiritual, o meu pastor é a autoridade espiritual da minha vida. A minha pastora é a autoridade espiritual da minha vida. Isso é interessantíssimo quando nós estamos falando do coletivo, da congregação. Isso é interessantíssimo. Mas da sua casa, da sua vida. Vamos começar. Da sua vida, você tem que ser a autoridade espiritual. Da sua casa, você tem que ser a autoridade espiritual. Mas cada vez mais estamos delegando a outras pessoas. A especialistas, sempre temos para nós opinião de especialistas para nos orientar, para nos auxiliar. Mas nunca, a informação que nós recebemos, nunca passa por um senso crítico de ler, de aprender, de se esforçar. Não para ser um expert no assunto, não para dominar o assunto, não para ser a autoridade máxima sobre o assunto, mas ter um conhecimento mínimo sobre aquela informação que a gente está recebendo. E esse pensamento ficou martelando na minha cabeça, porque nós fazemos isso com Cristo. Né? Esse comportamento que nós temos, isso reflete totalmente na nossa vida espiritual. Isso reflete totalmente no nosso relacionamento com Cristo. E esse é o ponto que eu quero falar com você. Se você está gostando desse episódio, esse é o momento de você se inscrever no nosso canal. É o momento de você se inscrever e também, se você está ouvindo esse podcast, é na hora de você seguir este podcast para que esse podcast cresça e chegue a mais pessoas e alcance mais pessoas esse assunto e as pessoas participem mais dessa conversa. Então se inscreve aí que eu tenho certeza que os outros assuntos, assim como esse, vão fazer você refletir e vão agregar muito no seu dia a dia. Bom, gente, olha que interessante. O ponto aí que eu tô tentando tocar, depois desse contexto todo enorme, desse rodear todo, depois de toda essa volta, nós delegamos para os nossos pastores, delegamos para o nosso pastor, para a nossa pastora, a autoridade espiritual da nossa vida, a autoridade, a responsabilidade de conhecer a Deus, sendo que isso é o que acontecia no Antigo Testamento. Olha, vamos voltar ao período bíblico. Antigo Testamento, como que funcionava? O homem não tinha condições de chegar-se a Deus. Deus teve uma primeira tentativa, antes de criar o tabernáculo, ele tentou falar com o povo de Israel. O povo de Israel falou, não, a gente não pode, ou a gente não quer, porque talvez a gente vai morrer se esse Deus continuar falando diretamente conosco. Então, vai você, Moisés, fala com Deus, e o que Deus falar para você, você vem e traz pra gente. Ou seja, eles queriam um intermediador entre eles e Deus. Eles queriam uma pessoa que ficasse no meio de campo.
Só que depois de um período, Deus vem e cria o tabernáculo, a tenda da congregação, depois o tabernáculo, depois o templo é construído. E hoje chega mais ou menos a vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E todo esse período até a morte de Jesus Cristo, basicamente como que funcionava? O homem nunca tinha condições de falar diretamente com Deus. Olha como que funcionava. O homem tinha os seus pecados, ele chegava a Deus, pedia perdão pelos seus pecados, e um sacerdote, ele ia e fazia intermediação entre Deus e você. Agora, se Deus quisesse falar com você, vinha o profeta. O profeta trazia a mensagem de Deus para você. Então, o sacerdote intercedia pela sua vida até Deus. E o profeta trazia as mensagens de Deus até você. Então, existia um meio de campo, um intermediador entre você e Deus. Só que quando Cristo morre e ressuscita, nós acreditamos que, nesse momento, não existe mais intermediador. Todas as profecias do Messias anunciam sobre isso. As profecias que pregam deste momento, desse novo momento, deste novo testamento que nós estamos vivendo. Que novo testamento é esse, Jonathan? Um novo testamento em que eu e você temos acesso total ao nosso Deus. Não existe agora mais intermediador. Não existe mais alguém que nos separe de Deus, que nos separe do conhecimento de Deus. E olha que interessante, o conhecimento de Deus está atrelado ao conhecimento bíblico. O quanto mais você tem conhecimento bíblico, mais você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais conhecimento bíblico você tem. Então esse é os dois, não existe um momento onde não existe conhecimento bíblico e você conhece a Deus. O conhecimento bíblico vai te levar a Deus. E o conhecimento a Deus vai te levar ao conhecimento bíblico. Só que nós, hoje em dia, estamos terceirizando. Você terceiriza para o seu pastor. Você não pode orar porque você não tem tempo de orar. Você não pode ler a Bíblia porque você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não pode se entrar nestas disciplinas porque você não tem tempo para fazer essas coisas. Mas eu e você queremos ser abençoados por Cristo. Queremos ter a receitinha do bolo. Queremos ter o passo a passo para sermos abençoados. Queremos ter o segredo, o desbloquear, o destravar. E quando você e eu não o conhecemos, transformamos o reino de Deus. Saímos do ambiente do reino e entramos no ambiente da religião e do misticismo. Quando entramos no ambiente da religião e do misticismo, tudo aquilo que a gente acha que existe um método, a gente acha que existe uma fórmula, a gente acha que temos que fazer X, Y, Z para merecer, para adquirir, para receber as bênçãos do Senhor. Mas o ponto da nossa conversa é esse. Se você não conhece a Deus, se você não conhece pouco, se você não tem conhecimento nenhum bíblico, não tem como você ter certeza de que você está correndo ou trilhando o caminho correto. Não tem como você saber se você está sendo ensinado pelo ensinamento bíblico. Qual que é a régua? Qual que é a régua ou qual que é vamos ficar com essa palavra. Qual que é a regra de avaliação que nós temos? Eu gosto daquele pastor. Eu senti afinidade com aquele pastor. Eu senti afinidade com aquela pessoa. Ela me parece uma pessoa de bem. Ele me parece uma pessoa de bem. E aí, usamos esse critério para delegar a responsabilidade que Deus tirou dos sacerdotes e colocou para mim e para você. Tanto é que em Coríntios, Deus vai dizer, através do apóstolo Paulo, não, Coríntios não, me perdoa, eu acredito que seja em Romanos, vai trazer, através do apóstolo Paulo, que Deus deixou de habitar em templos para habitar dentro de nós. Ele está dentro de nós. A ideia é essa, que não existe mais intermediador entre você e Deus, mas você e eu sempre queremos alguém que fale por nós através de Deus. Alguém que vá até Deus por nós. Alguém que ore de Deus por nós. Alguém que fale bem de nós para Deus. Alguém que tenha mais afinidade. Alguém que tenha mais relacionamento com Deus e fale de bem de nós para Deus. E esse é o problema, porque você quer transformar o relacionamento humano como relacionamento de Deus, nesse sentido, sendo que todas as barreiras, todos os obstáculos que nos impediam de ter algum tipo de relacionamento com Deus foram quebrados, todos os obstáculos, todas as barreiras, tudo aquilo que te impedia de você se relacionar com Cristo foi derrubado. Mas não, você quer que alguém fale bem de você para Deus e Deus te abençoe por causa disso. Você quer que alguém interceda por você e Deus abençoe a sua vida pela intercessão da outra pessoa.
sempre estamos delegando responsabilidades para as nossas autoridades, para os nossos, essa é bem antiga, mas para os nossos paladinos, para pessoas que são autoridades no assunto. E vamos seguir cegamente o que aquelas pessoas dizem. E quando alguma polêmica, algo encoberto, algum escândalo, alguma coisa é descoberto dessa pessoa que nós alçamos, os colocamos num patamar de santidade que talvez nem eles mesmos se colocaram, mas eu e você colocamos essas pessoas num pedestal de santidade, de autoridade tão alto que quando descobrimos que essa pessoa é falha como eu e você, que essa pessoa pode errar tanto eu quanto você, essa pessoa pode errar, essa pessoa pode cair, essa pessoa pode errar o caminho, essa pessoa pode estar fazendo coisa errada. E aí o que a gente faz? Em vez de mudar as nossas ações, procuramos ou substituímos. Procuramos outra pessoa para colocar nesse lugar. Procuramos outra pessoa para colocar nessa posição. Em vez de buscarmos aquele que está diante de nós. Tem uma passagem bíblica que é interessante que o Senhor diz assim: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. É um movimento mútuo. Quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Quando eu me afasto de Deus, nenhum princípio bíblico nos dá a entender que Ele se afasta no sentido de nos abandona. Tudo isso é um ato de reciprocidade. Se você se afasta de Deus, Deus não vai se aproximar de você. Mas a partir do momento que você anda em direção a Cristo, Ele te encontrará. Existiam momentos que Deus virou, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, tá bom? Deus virou as costas para o povo de Israel, mas nunca deixou de cuidar do seu povo. Nunca deixou de olhar pelo seu povo, mas não interferiu, não manipulou, não os forçou no sentido de escravidão para que eles o servissem. E o nosso Deus é assim. O nosso Deus espera que eu e você tenhamos relacionamento com Ele. O nosso Deus espera que você os busquemos de verdade. Não só nas nossas reuniões congregacionais. Reunião congregacional é bom, comunhão com os nossos irmãos é bom, porque ferro afia ferro. Então, se você gostou desse podcast, eita, ó, na hora certinha. Se você tá gostando desse podcast, tá na hora de eu te falar que a gente precisa da sua ajuda. Se você gosta desse podcast, gosta dos nossos trabalhos, procure aqui no link da descrição e se torne um patrocinador, um financiador, um ajudador desse projeto. Com apenas R$10 por mês, você nos ajuda a manter toda essa estrutura, tá bom? Aumentando e crescendo a nossa equipe. A partir de R$10 por mês, você entra para o nosso clube de assinatura e você tem acesso a conteúdos exclusivos, artigos exclusivos, boletins semanais diretos no seu e-mail e conforme o nível que você for crescendo, você for entrando e gostando da nossa comunidade, você tem acesso a grupos exclusivos do WhatsApp, você tem acesso e você pode nos pautar, dirigir, dar sugestão e muita coisa legal. Então tem lives, vídeos exclusivos, como uma forma de recompensa por você estar acreditando no nosso trabalho. E pelo fato de acreditar no nosso trabalho, assim é o nosso Senhor Jesus. Ele acredita, Ele espera que eu e você retribuamos ou tenhamos interesse de fato em conhecê-lo. Não existe nenhuma barreira, não existe nenhum obstáculo que impeça eu e você de o conhecer. Não existe nada que nos impeça, mas na era da informação, na era da comunicação, o que nós fazemos? Sempre delegamos a terceiros, delegamos a outro a responsabilidades. Só queremos o passo a passo, queremos uma receitinha de bolo, queremos um método secreto, um método que ninguém viu, um método que só poucos sabem. Queremos isso, queremos o gatilho, queremos o destravar, queremos isso para as nossas vidas. Mas todo o conhecimento sobre Cristo foi revelado. Tudo que era necessário, tudo que era necessário conhecermos sobre Cristo para o encontrarmos foi revelado. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que o Senhor, Ele vai se fazer achar até para aqueles que não têm condições de o vê-lo, até para quem vai apalpando, Deus vai se fazer achar. Tem uma outra passagem que fala que nem os loucos errarão o caminho. Então, todo o conhecimento, tudo o que é necessário para eu e você conhecermos sobre Cristo, já foi revelado. Para começarmos e termos um ponto de partida sobre o relacionamento de Cristo, foi revelado. E a reflexão que fica para mim e para você é: quem são os seus
as suas autoridades espirituais? Quem são as pessoas que você simplesmente as ouve? E não é como a igreja de Bereia. Uma igreja que ouve, está sendo ensinada, discipulada, mas ao mesmo tempo ela está observando, refletindo, degustando, raciocinando o que está recebendo e confrontando com o conhecimento que ela já tem. E quando há uma lacuna, se volta-se às Escrituras, se volta à palavra de Deus, se volta ao conhecimento bíblico. Está na hora de eu e você se esforçarmos um pouquinho. Porque isso é a parte que vai mais doer e que me doeu muitas das vezes. Que, de fato, se Cristo fosse prioridade para mim, ele não estava no final da fila. Se o relacionamento com Deus fosse prioridade para mim, ele nunca estaria no final da fila das minhas prioridades. Sempre eu arrumaria tempo, seria um tempo essencial para estar com Cristo. E o estar com Cristo, e olha o que eu estou te falando, o estar com Cristo não te ausentaria de estar com a sua família, não te ausentaria de desenvolver um trabalho na sua comunidade, não te ausentaria de ser um bom marido e esposo, não te ausentaria, te aproximaria, te levaria ao lugar aonde essas coisas se complementam, se completa. Mas não. Dizemos que Cristo, ele é a nossa prioridade. Mas dizemos que Cristo é a nossa prioridade de boca para fora, para falar bonito. Para dizer que nós estamos todos os dias nos cultos, que não faltamos em nenhum de nossos ensaios. Para dizer que participamos de todos os cultos da nossa congregação. Para dizer que somos mais santos do que os outros. Mas a verdade que ninguém quer falar, a verdade verdadeira, o que é a verdade para nós é que Cristo nunca foi prioridade para nós. Ou, vamos corrigir, Cristo não está sendo prioridade para nós. Porque quando Cristo é prioridade para nós, assim como nós consigamos achar o tempo, colocar o tempo com Cristo como prioridade. E eu não estou falando do tempo com Cristo de você estar dentro da sua congregação. Não estou falando de tempo com Cristo de você estar todos os cultos da sua congregação. Talvez você não possa estar em todos os cultos. Talvez você possa estar em alguns cultos da semana. Mas estar no culto não significa que você está tendo comunhão com Cristo. Ter comunhão com Cristo vai além de um simples culto. Ter comunhão com Cristo vai além de um simples momento de adoração. A comunhão com Cristo nos leva a uma vida com Cristo, para Cristo. Então, se é uma vida para Cristo, seremos maridos melhores, seremos esposas melhores, seremos filhos melhores, seremos funcionários melhores, seremos cidadãos, seremos pessoas melhores no nosso dia a dia. Mas não, cada vez mais eu e você, cada vez mais eu e você, dizemos que Cristo é prioridade para mim e para você, mas não se esforçamos para ler e o conhecê-lo de verdade. Quando é que eu e você vai parar? Não importa o tempo. A questão nunca foi sobre o tempo. A questão sempre foi sobre a intenção. Quando é que eu e você vamos nos aproximar de Cristo? Ele está de braços abertos, esperando eu e você para se aproximar de mim e você. Ele está de braços abertos, esperando. Vem, filho amado. Vem, filha amada. Ele está esperando por mim, está esperando por você. Para quê? Para que tenhamos mais comunhão com Ele. O conhecemos. E tudo que você precisa saber sobre Cristo já foi revelado. Para que você comece a ter um relacionamento com Ele. Comece a se desenvolver com Cristo. Espero que você tenha gostado desse papo de Porta de Igreja de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que essa reflexão venha entrar na minha e na sua cabeça. E que a gente mude ou a gente reveja as nossas prioridades. Porque é Deus, família, nossa congregação, nossa pátria, tudo isso a gente tem que colocar nas devidas proporções. Onde cada coisa se encaixa no nosso dia a dia. Onde a nossa vida profissional se encaixa no cada dia. Porque estamos mais correndo e não saindo do mesmo lugar do que conseguindo desenvolver um relacionamento com Cristo. Estamos sendo enganados, estamos sendo ludibriados por pessoas que falam bem, que se comunicam bem, que têm até algum conhecimento da verdade, mas as distorcem,
as dobram, manipula o seu bel prazer. E quando os nossos olhos abrem, não queremos aceitar a verdade. Não queremos aceitar que fomos enganados durante tanto tempo. E a negligência de conhecermos a Bíblia, de conhecermos a Deus, nos dói ao ponto de queremos continuarmos na nossa catarse, naquele momento onde eu prefiro continuar dentro do erro do que admitir que eu estava errado. Que admitir que a responsabilidade de conhecer alguma coisa não era da outra pessoa, era minha. A responsabilidade de ter um pensamento crítico não era de outra pessoa, era o meu. E esse é o ponto que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de nos seguir, porque esse aqui foi o nosso papo de porta de igreja de hoje. A paz do Senhor, gente. Tchau, obrigado.